Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Olá, como é bom estarmos cultuando ao nosso Deus e nessa noite queremos agradecer ao nosso Senhor, exaltar o nome dEle e convido a você e toda a sua família a estar conosco nesse momento de culto ao Senhor. Vamos começar orando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, bendito é o teu nome, seja feita a sua vontade nas nossas vidas, no meio do nosso viver. Ó Pai, abençoe a sua igreja, abençoe a cada pessoa que está nos assistindo, está compartilhando, ó Deus, desse momento conosco, e que possamos engrandecer o seu santo nome, Pai, reconhecer que o Senhor é grandioso, tem todo o poder para perdoar, para salvar, para nos amar, Senhor. Ó Deus, receba o nosso culto nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado. Mais uma vez termos essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, mesmo distante um do outro, mas que o Senhor nos ajude a termos comunhão com os irmãos e essa aproximação. E use as nossas vidas para o louvor da Tua glória, para levar a Tua palavra, seja onde for. Em nome de Jesus, eu faço oração. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Esse texto vai nos dizer que há esperança em Cristo Jesus, que há esperança. Vamos ler Isaías, capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, deliciai-vos com finas refeições, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Versículo 6. Marque isso no seu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Repita comigo, você que está nos acompanhando. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. Os seus pensamentos, volte para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para lá, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Guarde isso no seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Invocar nada mais é de que orar ao Senhor, falar com Ele. Buscar ao Senhor é de colocar o seu coração na mão dEle, a sua vida à sua disposição. Faça isso agora. Fale com Deus: Senhor, eu quero colocar a minha vida em tuas santas mãos. Vamos fazer isso, engrandecendo o nome do Senhor com os cânticos espirituais nesse momento. É porque eu vou
Vamos adorar o nosso Deus, porque Cristo Jesus um dia nos regenerou para uma esperança viva, a esperança eterna. Que essa esperança possa nos alegrar a cada dia. Que essa esperança inunde o seu coração aí, agora, na sua casa. Adore ao Senhor conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 52. Nós vamos observar que Jesus ele vai falando em parábolas para os seus discípulos e aqueles que estão ali ouvindo os seus ensinamentos. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 24 ao 52. Vamos ler? Vai dizer assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio o joio? E ele lhe respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele lhe disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para queimá-lo, e o trigo, porém, recolhei-o no meu
celeiro. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo o menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Abrirei a minha boca com parábolas. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Versículo 37. E ele, respondendo, disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixe, e quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro, ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou. Você pode perceber que no versículo 24, ele começa contando outra parábola, porque no início do capítulo ele vai falar da parábola que nós conhecemos como uma parábola do semeador. Então Jesus, quando ele ensina para essa multidão, para os seus discípulos, ele vai ensinar com essas ilustrações de meio agrícola, né, de sementes, de plantações, mas nesse momento onde ele começa a falar da parábola do joio e do trigo,
ele vai dar o significado diante dessa parábola, né? Essa parábola então representa a semente, ela vai representar a vida das pessoas que seguem a Cristo, daqueles que são chamados cristãos, que foram plantados por Jesus, foram assim alcançados pela sua graça. E ele então vai começar a falar que esse campo, ele representa o mundo em que vivemos, o mundo em que pode acontecer qualquer tipo de coisas boas, de coisas ruins, né? E assim, o bem e o mal vivem, não em comunhão, pelo contrário, eles podem viver lado a lado, mas tendo essa mesma disposição de estarem no mesmo lugar. Então o joio, ele vai representar aqueles que tentam destruir a fé daqueles que seguem a Cristo. E Jesus deixa bem claro que o joio plantado nesse mundo não foi plantado por ele, foi plantado pelo inimigo. E no texto vai dizer que bem claro que o joio são os filhos do inimigo, do maligno, que estão no meio do trigo. Então Jesus compreende que as frustrações que o cristão tem de se manter forte, firme, no ambiente cheio de influências, por todos os lados, por todos os lugares, influências malignas, é algo que nós devemos enfrentar, que nós devemos viver com ele, porque senão falharemos, estaremos distantes do seu propósito. Então, por mais que a gente conviva com algumas situações onde podemos ouvir, enxergar, né, no ambiente de tanta maldade, Jesus compreende que isso não é fácil, né, é algo desafiador de você fazer até mesmo algumas escolhas. Mas, embora que possamos ter algum tipo de controle sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, mas nós não temos controle sobre a vida de outras pessoas. E essas que fazem tipo de maldade, fazem coisas ruins. Jesus, ele sabe disso, né? Por mais que a maldade venha crescer ao nosso lado, nós não somos capazes de julgar nesse tempo. Então Jesus, ele conta essa parábola dizendo que ele tem uma estratégia maravilhosa para aqueles que seguem a ele, de nos resgatar. E assim nós devemos somente nos aprofundar cada vez mais, criar raízes nele, uma confiança maior no Senhor Jesus. Porque no tempo certo e determinado por ele, só ele sabe, esse mal que nos rodeia será destruído, será aniquilado, será então esgotado. E a gente vai observar que no versículo 28 até o 30, os ajudantes do agricultor, dentro da parábola, estão lhe perguntando se eles podem arrancar o joio. E sabendo que esse joio, ele geralmente indica coisas erradas. Então, a gente pode pensar que o agricultor
dissesse para eles assim, olha, tudo bem, arranque logo, né, vá depressa, faça isso logo. Né, quando a gente vê uma coisa errada nesse sentido, nós já temos esse sentimento de fazer logo a coisa desaparecer, tirar. Mas quando a gente observa a resposta do agricultor, ele vai ser bem enfático naquilo que responde. Ele diz um não. Porque ele sabia, ele vai explicar que se tirasse as sementes do joio no meio do trigo, poderia danificar as sementes de trigo, poderia confundir, podia atrapalhar, sem saber exatamente qual seria a semente certa ou não. Porque já estava tão infestado, do joio estava por todos os lugares, que não seria tão fácil tirar e depois destruir as sementes de joio. Então, Jesus ele está querendo dizer que existem muitas coisas mais, muitas pessoas ruins, que são exatamente enviadas pelo maligno, de até mesmo estar no meio daqueles que são seus, para atrapalhar, para trazer confusão. Mas Jesus deixa bem claro que nós devemos simplesmente conviver, porque é Ele quem vai julgar, Ele quem sabe quem é dele e quem não é. Por mais que você viva todos os dias enfrentando diversas situações onde o mal tem se espalhado por todo canto, isso não significa que nós devemos desistir da nossa fé e achar que podemos viver em comunhão com o joio. Né? Lembrando que o trigo são as pessoas que seguem a Cristo, que são cristãos, que têm Jesus na sua vida como o Senhor da sua vida. Então Jesus ele vai deixar isso bem claro. Né? Jesus ele quer que tenhamos raízes profundas e que possamos crescer de forma saudável e plena, que assim possamos confiar de todo o coração nele, porque uma hora ele vai nos resgatar, aqueles que vivem para ele, que são do Senhor, e ele dará então a vida eterna, dará o céu, para que possamos viver diante da sua presença majestosa. E assim, no céu, não vai ter nenhuma hipótese a presença do joio. Em seguida, Jesus ensina sobre a parábola da mostarda, do grão de mostarda. No versículo 31 e 32 vai dizer assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é a maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Você pode considerar ou pensar nesse momento em seu coração sobre essa ilustração onde Jesus fala sobre a semente de mostarda, algo parecendo tão significativo diante do conteúdo que assim apresenta e pode se transformar em algo tão grandioso, uma árvore tão alta. É assim que Jesus ensina sobre a nossa caminhada de fé. No começo ela pode se tornar algo tão pequena, mas ela irá crescendo e se tornando algo maior que nós podemos assim imaginar.
Eu quero que você traga à sua memória, nesse momento, a ocasião onde você apresentou diante do Senhor, nosso Deus, e colocou a confiança nele. Como que a sua fé se parecia diante do seu reino, diante da sua grandeza, da sua majestade. Você pode perceber que ela é tão pequena. Mas mesmo ela sendo comparada ao grão de mostarda, algo tão pequeno, de repente a sua fé não tem nem chegado a algo tão grande assim, mas mesmo que ela seja algo tão pequeno, ela é algo incrível, porque Deus ele pode trabalhar no nosso coração de maneira que venha crescer, produzir coisas boas, coisas que serão agradáveis ao Senhor. Por mais que seja tão pequenina a sua porção de fé, mas apresente diante do Senhor, para que Ele venha edificar em seu coração o reino dEle dentro de você, dentro da sua vida. Certamente ela irá crescer, mas muitas pessoas se achegam diante do Senhor, apresentando tantos questionamentos e dúvidas que atrapalham esse princípio de fé, que pode parecer algo tão insignificante, mas diante do Senhor ela fica fortalecida, ela cresce e transforma em algo grandioso. Eu quero que você veja agora como que está a sua caminhada de fé com Deus, se tem crescido dia após dia. Peça então a Deus para que o oriente e mostre, para que a sua fé vá crescendo com Deus. Então Jesus continua no versículo 33 dizendo, Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Então Jesus continua esse ensinamento sobre a questão da fé, que a maioria das pessoas não dá tanta importância. As coisas tão pequenas, principalmente como um fermento, né? Ela parece representar um ingrediente tão insignificante também, né? E aos nossos olhos, mas ela se torna uma massa que cresce, transforma e vai se transformando em algo grandioso, uma massa muito grande. Então pode parecer um pouco essa percepção, a gente pode observar que Jesus ele tem usado esses elementos aparentemente tão insignificantes, mas direcionando o seu ensinamento para que possamos assim entender e apreender em nosso coração que, por mais que foi como se Deus quisesse provar seu ponto de vista, querendo mostrar para a gente aquilo que parecia tão pequeno e sem importância, transformar em algo relevante, algo de grande importância. Então, naquela época em que Jesus começou o seu ministério, haviam diversas religiões, templos suntuosos, ornamentados com ouros, ídolos de diversas formas e ornamentações, mas Jesus se apresenta de uma forma tão simples. Aquilo que ele ensinava, as pessoas ouviam. Aquilo que ele falava, as pessoas estavam com sede de ouvir a sua palavra. O que Jesus fazia nos seus milagres, curas, as pessoas estavam atentas, olhando, observando,
prestavam atenção naquilo que Jesus fazia. No entanto, Jesus ele não tinha nenhum tipo de ornamentação, ouro ou prata, algo bem simples, algo para os olhos daquelas pessoas daquela época tão pequeno, porque Jesus não era nenhum tipo de celebridade, mas de fato ele parecia algo pouco importante. E assim no seu ministério, muitas das vezes ele nos chama a atenção de ser uma pessoa simples, mas tendo todo o poder, tendo toda a autoridade. Ele sendo tão simples e se apresenta como esse floco de fermento, né? Ele sendo o próprio Filho de Deus e fazendo coisas tão pequenas, simplórias, e um tempo curto transformou o mundo, de modo que hoje ele quer impactar as nossas vidas, ele quer trabalhar no nosso viver, ele quer começar um relacionamento conosco. E essas mudanças em nosso viver podem parecer insignificantes, mas à medida que conhecemos Jesus melhor e a cada dia, a nossa fé ela vai crescendo e ele vai transformando a nossa vida, tendo a capacidade e a habilidade de fazer coisas importantes mediante ao seu reino, mediante aquilo que ele coloca em nossos corações. Então, quando Deus, o próprio Jesus, ele age em nossas vidas, dentro de nós, ele faz coisas grandes no meio do nosso viver. No versículo 44, Jesus também fala nessa parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde depois de achá-lo, então em sua alegria vai e vende tudo que tem, compra aquele campo. Eu não sei se você já passou por essa experiência de quando criança, buscar tesouros escondidos, seja na praia ou em qualquer outro lugar. Sei que a maioria das crianças já, algum tempo atrás, brincavam nesse sentido. Hoje eu não sei. Mas há muitas pessoas tentando achar tesouros para serem ricos de uma hora para outra. Há muitos adultos também procurando essa riqueza, comprando bilhetes de loteria e tentando ser rico de uma hora para outra. Isso aí não é o que Jesus está falando. Essa não é esse tipo de riqueza físico, onde uma hora você pode ter e outra hora se acaba. Jesus ele está nos contando essa parábola para que você perceba que o maior tesouro que assim existe é Ele. Porque Ele é um tesouro eterno. É um tesouro que nós não conseguimos comprar. Quando Jesus está falando de si mesmo. Ele é como um tesouro, e tesouro eterno, que pode transformar as nossas vidas mais do que você possuir muito dinheiro, que não pode ter esse tipo de transformação de vida. Então Jesus diz, através dessa parábola, dizendo que vale a pena a gente dedicar toda a nossa atenção, o
o nosso viver para conseguir esse tesouro. Né? O homem, ele comprou onde estava o tesouro. Então você nunca vai se arrepender de investir tudo de si mesmo, da sua vida, para conhecer e seguir Jesus. As riquezas que ele traz para a sua vida é muito maior do que qualquer dinheiro pode lhe oferecer. Pois Jesus, ele transforma a sua vida, ele preenche com seu amor, ele lhe dá perdão, ele lhe dá esperança, lhe dá paz, e ele compreende muito bem que qualquer sacrifício que você faça não irá atingir, não irá conseguir esse tesouro. Mas esse tesouro, ele oferece para todos que assim percebem que por si mesmo ou pelas suas condições não conseguem adquirir. Mas ele oferece a todos esse tesouro. E quanto você deseja investir para que você coloque isso no seu coração? Se Deus está falando isso com você, para que você invista todo o seu coração em conhecer melhor a Jesus. Não tem riqueza maior do que essa. Então, no versículo 45 e 46, ele vai continuando essas parábolas, dizendo, olha, o reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Então, a salvação, ela não é de graça? Ou não? Nós sabemos que, por mais que tenhamos muitos recursos ou pouco, nós não conseguimos comprar a nossa fé, nós não conseguimos movimentar o coração de Deus quanto a isso, porque não é o dinheiro que compra o perdão de Deus, mas é a nossa vida diante do Senhor. Jesus nos apresenta que, diante dessa parábola, o custo de algo que significa algo muito importante. Então, nessa parábola, um homem busca pérolas preciosas e ele encontra, e o que ele deseja? Comprá-la, adquiri-la, possuí-la, tê-la no seu viver. E ele percebe que não tem condições. E o que ele faz? Volta, vende tudo que tem e volta para assim comprar aquele terreno. Então Jesus continua dizendo, olha, como é importante colocarmos toda a nossa vida diante dele, diante do maior tesouro, que é perfeito, né? E essa pérola preciosa, ela representa Jesus, que é perfeito, o reino de Deus, que é perfeito, que não tem valor, onde conseguimos mensurar, porque é acima da nossa compreensão. Então Jesus está dizendo que devemos investir todo o nosso ser em nossa fé. Devemos entregar tudo. E nós não conseguimos, de maneira alguma, pechinchar com Deus, dizendo, não, Deus, só uma parte da minha vida. Né? A outra parte eu não vou deixar o Senhor, não. Então, se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, é dele. Deve ser consagrado ao Senhor.
deve ser dedicado a Deus. Seja bens, seja filhos, seja o que você tiver, seja quem você for. Se você não tiver nada, mas você tem a vida. E a sua vida deve ser oferecida ao Senhor. Porque Ele nos entregou, nos oferece tudo. O Senhor, Ele ofereceu a sua vida por nós. Ele ofereceu tudo do seu ser. E nós devemos querer entregar tudo o que temos para Deus e receber dele tudo o que ele tem para a minha vida. Sabe, em Mateus capítulo 6, versículo 21, vai dizer que aonde estiver as nossas riquezas, ali estará o nosso coração. Então, continuando, Jesus ele vai falar sobre, no versículo 47 a 50, vai dizendo assim, outra parábola. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixe. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Muita gente não quer se preocupar ou pensar sobre essa verdade, o fim dos tempos. Então Jesus continua a falar dos seus ensinamentos para aquela multidão, para os seus discípulos, pois é um termo que nós devemos nos atentar, porque o fim do mundo ocorrerá e então cada um de nós prestará contas diante do Senhor de tudo aquilo que nós vivenciamos, fizemos ou deixamos de fazer. E a grande questão é se colocamos a nossa vida diante do Senhor ou desperdiçamos essa oportunidade. Deus assim o julgará. Assim como nós percebemos nessa parábola, é bem semelhante à parábola do trigo e do joio. Porque aquele trigo é comparado às pessoas que seguem a Cristo, que são cristãos. Tem Jesus como o Senhor da sua vida. E agora, nessa parábola, ele vai dizer que os peixes bons são aqueles que são dele. Quer dizer, que o seguem, que o ouvem, que obedecem. Mas aqueles que não ouvem, não vivem os seus mandamentos, não querem viver segundo a sua palavra, mas sim vivendo dentro do seu próprio entendimento, esses não pertencem a Deus. Mas dentro da parábola você pode pensar que o pescador, por mais que ele pegasse todos os peixes, todo tipo de peixe, ele não queria desperdiçar nenhum peixe. Jesus também não é diferente. Jesus ele não quer desperdiçar ninguém. É por isso que ele oferece essa oportunidade diante de todos, para o segui-lo, para viver segundo o seu coração. Então ele lança esse convite a você nessa noite, de segui-lo e vivê-lo com a certeza de que ele é o Senhor da sua vida. Há muitas pessoas que, por mais que recebam esse convite, não recebem
em seu coração. Não recebem na sua vida. Continuam vivendo sem que Cristo seja o Senhor delas. Mas nessa noite eu quero que você se atente quanto a isso. De aceitá-lo, Cristo, como o Senhor da sua vida. Você não vai em nenhum momento pensar que por ter algum tipo de justificativa de querer se apresentar da melhor forma para Jesus, e assim o tempo vai passando, protelando essa decisão, e você nunca irá conseguir, porque você nunca irá ser perfeito sem Cristo. Porque é somente Cristo que transforma as nossas vidas. Somente Ele que molda o nosso coração, trabalha no nosso ser. Mas você nessa noite, como você estiver, você pode colocar a sua vida diante do Senhor e desfrutar hoje desse relacionamento com Deus, de tê-lo na sua caminhada em sua vida. E fale com Deus: Senhor, eu quero servir ao Senhor Jesus até o final dos tempos e para toda a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, vai dizer que quem ama a Deus é conhecido por Ele. Nessa noite, eu quero que você perceba isso. Quando os seus discípulos, quando Jesus então pergunta para os seus discípulos se eles estavam entendendo, então Jesus, no versículo 51 e 52, vai dizer assim: entendeste todas essas coisas? E eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas palavras, Jesus se retirou dali. Então os seus seguidores, os seus discípulos que estavam ali, entenderam que Jesus tinha compartilhado através dessas parábolas. Aqueles homens tinham entendido porque eles conheciam o Antigo Testamento e agora conhecem o próprio Jesus, a nova aliança, o novo. E assim estavam bem equipados, preparados para prosseguirem a sua caminhada com Cristo e conhecerem melhor a Deus e servi-lo de todo o coração. Independente da sua idade, da condição que você está, você pode conhecer a Deus, você pode ter essa caminhada de obediência ao Senhor, de viver em paz até o fim da sua vida e para todo sempre. Porque Deus quer caminhar com você, mas você precisa conhecê-lo, você precisa buscá-lo, você precisa entregar de fato todo o seu coração, todo o seu tempo a Ele. Conhecer a Deus, viver com Ele. É isso que Ele quer. Que estejamos assim, conhecendo melhor de Cristo, conhecendo a Jesus de todo o nosso coração e desfrutar do seu amor, da sua paz, dos seus ensinos no nosso viver. Independente das pessoas viverem ao nosso lado cheios de maldade, nós precisamos servi-lo. Nós não precisamos julgar as pessoas, mas servir a Cristo com todo o nosso viver. Que nessa noite você reflita como está a sua caminhada com Deus, como que está a sua vida com o Senhor. Peça a Deus,
Se você se sente esse peixe fora do cesto, ou você se sente como um joio, se arrependa e se volte para Deus. Reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. E não deixe que esse mundo venha consumir todo o seu coração. Mas deixe que Deus seja o Senhor de fato do seu viver. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa refletir durante essa semana. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Então vamos orar, colocando diante do Senhor cada vida que assim deseja entregar o seu viver ao Senhor. Você possa fazer isso nessa noite, na sua casa, onde você estiver. Coloque a sua vida diante do Senhor, deixe Ele conduzir a sua vida, mas entrega de fato todo o seu coração, todo o seu viver nas mãos dEle. E deixa Ele conduzir a sua vida para a glória dEle. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. E se você assim desejar entregar a sua vida a Cristo Jesus, coloca o seu nome. Nós estaremos entrando em contato contigo. Coloque aí no chat. Nós estaremos assim, olhando e vendo e tentando entrar em contato com você, para que você seja agregado à igreja e também seja direcionado a viver o que Deus deseja na sua vida. Agora, se você mora um pouco longe da onde nós estamos e deseja assim fazer parte de uma igreja de Cristo Jesus, pode entrar em contato com a gente também. Se for possível, a gente vai ver uma igreja que seja fiel à doutrina bíblica, que tenha Senhor Jesus como o centro da igreja, que seja o Senhor da igreja, e assim direcionar a sua vida a essa amada igreja. Mas não deixe de viver longe da presença de Deus, longe da igreja de Cristo. Você deve, então, se colocar à disposição dEle. Colocar a sua vida, todo o seu coração, todo o seu ser. Isso é importante. Isso é mais importante na sua vida. Vamos agradecer ao Senhor pela sua vida e também por tantos que estão necessitando da recuperação na sua saúde, de trabalho, daqueles também que fizeram aniversário essa semana. Quero agradecer a Deus pelo aniversário da Ingrid e também da Carol, que fez aniversário essa semana. Vamos orar e assim estaremos encerrando esse momento de culto ao Senhor. Logo depois, o louvor. Você pode entrar em contato conosco, se quiser assim, essa aproximação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Mais uma vez nós clamamos a Ti pela salvação de entes queridos, de pessoas, ó Deus, que são tocadas pelo Senhor a entregarem sua vida a Ti, Senhor. Ó Pai, que nessa noite haja entrega de fato de vidas ao Senhor em Tuas santas mãos. Que nessa noite possamos perceber essa alegria, de ter essa alegria, de ver pessoas rendendo aos Seus pés, se consagrando mais ao Senhor, vivendo na dependência de Ti, Senhor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor pela salvação daquelas pessoas que nós conhecemos, que ainda não tomaram essa decisão, ou estão com medo, ou seja lá o que for. Mas toque no coração delas. Só o Senhor pode mudar. Só o Senhor, Deus, pode trabalhar no seu viver. Pai, também queremos colocar diante do Senhor tantas pessoas que estão enfermas e necessitam, Deus, de cuidados especiais, necessitam da cura, Deus. Que o Senhor venha fazer a sua vontade. Ó Pai, seja em especial com a irmã da Nive,
o irmão da Nive. Cuide dele, ó Deus, que ele esteja em tuas santas mãos. Direcione o seu viver a estar diante da tua presença. Também clamamos a ti, ó Deus, pelo parente da Odineia. Seja também com esse parente em tuas santas mãos, Senhor. Que o Senhor traga cura no seu viver, salvação, Deus, no seu coração, e que tenha uma vida dedicada ao Senhor. Seja com tantos outros, ó Deus, que estão vivendo momentos de desemprego. Ó Deus, seja com esses que estão desempregados. Nós conhecemos alguns, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, abrindo uma porta de emprego, onde seja um benção, e também venha abençoar, ó Deus, o teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida que nós temos. Também agradecemos ao Senhor pelo aniversário da Ingrid e também da Carol. Pai, abençoe a vida dela, Senhor, e traga vida no seu viver, que traga alegria nos seus corações, do prazer de estar vivendo para a tua glória. Muito obrigado. Nós agradecemos pela vida delas e que elas cresçam sempre, sendo moldadas pelo Senhor, crescendo em sua fé, crescendo, ó Deus, com uma comunhão maior contigo. Nos abençoe durante essa semana. Fale, ó Deus, aos nossos corações, que o nosso caminhar esteja sendo direcionado a conhecer mais o Senhor, a ser dependente de Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos oriente, nos ajude a viver segundo a Tua vontade e amar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que viva para a glória do teu santo nome. Deus abençoe. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. You